Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esta aula, mas eu quero te desejar um tempo maravilhoso entre nós e Deus. Que você possa, junto comigo, buscarmos o melhor de Deus para esta aula. Espero que você dê ouvidos a esta aula. Certa vez, querido, Jesus disse assim, que aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, é como construir uma casa sobre areia. Quando a tempestade vir, as águas vir, a enxurrada vir, vai levar a sua casa. Porém, quando você constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce, com grandes fundações, Jesus diz que essa comparação é feita para quem ouve a palavra e a coloca em prática. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, também na sua epístola diz que se você ouve a palavra e não coloca em prática, você está enganando a si mesmo. Então que nós possamos hoje, nessa lição, procurar entender mais e mais de Deus, porque a Bíblia nos traz a palavra de Deus, a aproximação entre nós e Deus. Então vamos orar para iniciar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de gravarmos mais uma aula. O que eu te peço, ó Espírito Santo, seja o nosso professor. Faça com que os alunos, com que os professores que estão comigo nesta aula possam entender esta mensagem de hoje e ajudar aos nossos alunos a colocá-la em prática. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, dai-nos sabedoria que vem do alto. Seja, Senhor, feito a tua vontade nesta aula. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos, sem perca de tempo, deixa eu abrir aqui, sem perca de tempo, vamos lá, livros poéticos. Então é a nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição 7, a sabedoria do alto, da revista Viver Mais, que é dos adolescentes, que vai de 15 a 17 anos. Lembra, nós estamos estudando esse trimestre daquela coleção dos livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, os 5 livros poéticos. No livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando nesta aula, que nós vamos estudar um pouquinho mais, ele também é conhecido como um livro sapiencial, ou um livro de sabedoria. Então que nós possamos entender a fundo isso. A aula não é grande, queridos, não é extensa, mas eu preciso que você fique aqui comigo. Eu não vou pedir para que você comece curtindo, comentando, compartilhando, não. Eu vou ter paciência, que você estude comigo. Se você gostar da aula, se você entender a aula, se através do Espírito Santo eu conseguir traduzir, trazer para você um conhecimento que vai te ajudar nas tuas aulas ou no teu viver, aí você curte, comenta, me ajuda, tá bom? Então vamos lá, a lição de hoje é a lição 7, deixa eu já pegar o marca-texto aqui. Sabedoria do alto, significa que nós ainda vamos estar estudando o livro de Provérbios. Então vamos lá. Lição 7, a sabedoria do alto. Base bíblica, então se vocês estudaram o que eu pedi, está lá em Provérbios capítulo 3, versículo do 1 ao 6 e capítulo 4, versículo do 10 ao 19. É a base bíblica. O que é uma base bíblica, queridos? É a base da onde foi tirado esse estudo. Esse estudo foi com a intenção de trazer até você a palavra, mas para isso precisou de um texto. O texto base, o texto alicerce, o texto que dá para entender o conteúdo da palavra está aqui nesse texto. Por isso você, professor, você, professora, a importância gigante de ler esses textos, com a tua classe. Convide os teus alunos para ler junto com você, cada um lê um versículo, um texto, envolva eles nas aulas, envolva você na aula, abra você a sua Bíblia aí, grife esse texto, anote, coloca do lado, olha, eu estudei essa aula no dia tal, e essa passagem foi a base para ter o estudo da sabedoria do alto. Olha o versículo chave, o versículo de tudo isso, você vai notar que o versículo chave, ele está sempre dentro da base bíblica. Olha lá, versículo chave: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele
endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Provérbios 3, 5 e 6 está dentro da nossa base. Queridos, aqui tem uma palavra aqui, ó, estribes. Às vezes você vai querer ler, julgar, mas para isso eu coloquei aqui, ó, estribes é o mesmo que apoies, concorde. Então significa assim, ó, e não concorde com o teu próprio entendimento, e não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes precisamos disso, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, esse vocábulo mais culto. Então nós precisamos entender a palavra. Eu não tenho que chutar o que é estribes, eu tenho que procurar. Então, entendeu? Então ele está dizendo assim, ó, confia no Senhor e não te apoie no teu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará tudo. O objetivo desta lição: saber a importância da sabedoria e da confiança em Deus na tomada de decisões. Pronto para começar? Junto comigo, preparado, Bíblia aberta, revista do lado para quem tem aí, ó, revistinha do lado para quem não tem. Pega o seu caderno, anota os tópicos, marca ali, acompanha comigo. Introdução. Deixa eu tomar um golinho de cafezinho, lembrando a xicrinha do meu amor, né? Como vimos na lição anterior, a sabedoria é muito mais uma questão prática do que técnica. O que explica o fato de Provérbios ser um livro voltado para o aperfeiçoamento do caráter dos leitores, que devem buscar ser semelhantes a Deus. Querido, se você ainda não assistiu a lição passada, conselho agora de um amigo, de um irmão teu, nem de professor para professor, de professor para aluno, de aluno para professor, não. Um conselho de amigo. Pare essa lição, procure no meu canal a lição 6, ela é tremenda, queridos. Lá você vai entender a diferença entre provérbios e salmos. Salmo foi feito para te fazer uma ligação de adoração ao Senhor, e provérbios para fazer adoração na terra, para que você seja diferente aqui na terra. Lá você vai ver a definição exata de sabedoria, conhecimento e inteligência. Não é a mesma coisa. Então volte naquela aula. Se você voltou, coloca para mim você nos comentários se você lembra dessa lição. Vamos continuando. O cristão, portanto, deve ter uma vida de exercício constante da santificação, pois o conhecimento das Escrituras deve nos levar à prática dos seus ensinamentos. Olha Tiago capítulo 1, versículo 22, eu até citei ele, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Ou seja, aquilo que eu tinha dito no começo, se você só ouve a palavra e não coloca em prática, você está se enganando a você mesmo. Talvez você esteja indo numa igreja, está perdendo tempo. Talvez você está na tua casa lendo a Bíblia, está perdendo tempo. Por quê? Porque o próprio Tiago diz, você está enganando você mesmo, achando que está melhor, que está num caminho bom. Não, não, não. Se você ouve a palavra e não a coloca em prática, você está enganando a você mesmo, está edificando a sua casa na areia. O que reflete a sabedoria vinda de Deus, é somente a sabedoria vinda de Deus, queridos. O sábio não precisa e não deve alardear essas características. As atitudes que toma devem ser o seu melhor testemunho. Da mesma forma, não é possível agir como tolo e se achar sábio. É tudo uma questão de coerência entre discurso e prática. Ou seja, quem é sábio, quem tem a sabedoria divina, não fica divulgando. A sabedoria é exposta através das minhas decisões, através do meu jeito, através do meu ensinamento, através da minha prática. Não é falando ou se auto-intitulando como bom, como sabedor, que significa que eu sou sábio. Pelo contrário, muitas vezes eu sou tolo. Vamos continuando a lição. Tópico 1. O sábio e o tolo. A diferença entre sabedoria e tolice é enorme. O tolo e o sábio são pessoas totalmente opostas, e isso podemos ver na prática. Ao longo de todo o livro de Provérbios, há uma comparação entre as atitudes do sábio e do tolo. Ou seja, se você abrir
o livro de Provérbios e você começar a estudar o livro de Provérbios, você vai notar que Salomão deixa bem clara a diferença entre quem é sábio e quem é tolo. Um versículo famosíssimo que todo mundo cita ele: a mulher sábia edifica, a mulher tola destrói com suas mãos. Quase todo no livro de Salomão, no livro de Provérbios, é ele fazendo um comparativo entre o sábio e o tolo. Por isso que nós temos que estudar muito o livro de Provérbios. Não há dúvidas de que ser sábio em qualquer situação é infinitamente melhor do que ser tolo. Em se tratando de assuntos espirituais, é mais sensato e vantajoso viver no reino de Deus do que no reino das trevas. Olha Provérbios 5, versículo 22 e 23. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O tolo está por toda parte, preste atenção nisso, inclusive dentro da igreja. Olha lá, até disse isso antes, o texto está dizendo, né? Inclusive dentro da igreja. Seguem algumas características da pessoa tola. Preste atenção, se isso talvez não te caracterize. Porque se me caracterizar, queridos, eu tenho que buscar o Senhor, sabedoria que vem do alto, para que eu possa deixar de ser tolo. Olha algumas características. Primeiro, o tolo não se interessa por conhecer a Deus. Ou seja, ele não interessa por se aproximar do rei, do Senhor dos senhores, do Criador. Ele não se interessa. Então é uma pessoa tola. É tola que não quer estar perto do poderoso. O tolo não gosta de participar de reuniões de ensino. Eita, essa foi forte, hein? Essa foi forte, hein? O tolo não gosta de escola bíblica. O tolo não gosta de culto de ensino. O tolo não gosta de ler a Bíblia. O tolo não gosta de meditar na palavra. Vamos lá, ó. O tolo se deixa, vamos continuando, se deixa levar pelas tentações. Ou seja, ele ignora a palavra de Deus para resistir às tentações. O tolo, ele cai nas tentações de livre e espontânea vontade por ele. O tolo nunca ora. O tolo vive como se fosse do mundo, pois o seu prazer está na carne. Ou seja, o tolo é aquele que mesmo dentro da igreja, ele quer ficar no mundo, ele quer estar participando das coisas do mundo. É impossível, queridos. A Bíblia diz que uma fonte que jorra água boa não pode jorrar água amarga, que do mesmo pé não pode nascer fruto bom e fruto ruim. Não pode haver essa mistura. Paulo diz bem claro: as más conversações corrompem os bons costumes. O tolo vê defeito em tudo, menos nas suas ações. Além disso, é uma pessoa que não reconhece que a maneira descomprometida como vive impede o agir de Deus na sua vida. Isso é muito importante, queridos. Olha uma das atitudes grandes do tolo. É muito importante entender isso. O tolo, ele não reconhece que ele levar a obra de Deus relaxadamente impede o agir de Deus na vida dele. Uma vida descompromissada na igreja vai impedir o agir de Deus na tua vida. Geralmente o tolo condena os que praticam alguma transgressão, mas considera o seu desvio como exercícios de esperteza, sagacidade. Para alguém assim, todos serão condenados se errar, mas ele será justificado. O sábio, por sua vez, é alguém atento aos conselhos do Altíssimo. Olha Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Agindo assim, o seu prazer está em dizer não ao pecado e às ofertas tentadoras do inimigo, se mantendo sóbrio, sem nunca se envolver em coisas erradas. Quem escolhe a sabedoria jamais se arrepende de não ter se comprometido com o engano. Ou seja, olha o que Provérbios 3:13 diz: como é feliz
o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Ou seja, quando ele está compromissado com a obra do Senhor, quando o Senhor está derramando sabedoria sobre a vida dele, ele é alegre, mesmo em meio às provas, mesmo em meio à tribulação, porque ele sabe que ele tem sabedoria e ele tem certeza de que Deus fará o milagre. A tentação sobrevém a todos, ou seja, todos são tentados, mas apenas sofrerá prejuízo a pessoa que não tem respeito à palavra de Deus, ou seja, somente a pessoa que ignora os mandamentos de Deus, os conselhos de Deus, vai cair em tentação, porque se ela é uma pessoa que é de Deus, firmada na palavra, quando ela vê que a tentação está forte demais, ela vai fugir da tentação. Isso é sabedoria, e sabedoria que vem do alto, diferente do tolo. Aquele que observa as escrituras antes de tomar as suas decisões, não se dobrando diante de nenhuma proposta imoral, há de ser grandemente recompensado. Provérbios 1, 20 a 23 diz assim, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Com paciência e amor, o Senhor acolhe a todos os seus filhos a não trilhar o caminho da tolice. Olha Provérbios 9:6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Olha os conselhos, ele está dizendo, se você deixa de ser insensato, se você deixa de ser tolo, se você deixa de ser uma pessoa que vai atrás de conselhos que não são ímpios, olha só, queridos, desculpa, eu estava só olhando a mensagem. O tolo tem prazer em pagar caro para ter diversão secular, mas não tem satisfação em investir no reino de Deus, comprando em Bíblias, livros, por exemplo. É uma pessoa que vive em um mundo de futilidades, jamais observando o que é eterno e incorruptível. Ou seja, isso é visível, queridos, dentro das nossas igrejas. Como diz o profeta Isaías, o tolo, ele gasta o dinheiro com coisas que não te trazem enriquecimento e engrandecimento. Você vê muitos tolos na Bíblia que gastam dinheiro com tantas bobeiras e não é capaz de investir numa Bíblia boa, num livro de estudo, num livro para que você possa se aprimorar. Queridos, uma pessoa que não lê, ela não consegue desenvolver um entendimento, uma leitura perfeita. Olha o que a comentarista diz, entenda isso daqui, tá bom? Senão às vezes vai ter distorções. A palavra tolo é usada hoje como ofensa, hoje, significando idiota, pateta. Não era assim lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, porém, tolo é quem tem deficiência de caráter, que não sabe diferenciar o certo e o errado, o bem e o mal. Entenda bem, quando Salomão está chamando uma pessoa de tolo, ou quando ele está fazendo essa diferenciação entre o tolo e o sábio, ele está deixando bem claro, queridos, que o tolo é aquele que não busca entendimento, é aquele que não busca sabedoria, é aquele que não busca a presença de Deus, não uma pessoa idiota ou pateta, não, queridos, é o que abre mão do entendimento para buscar coisas banais. Esse é o tolo. Continuando, tópico 2, a total confiança no Senhor. O ser humano tem dificuldade de confiar, pois deseja sempre estar no controle de tudo, de fazer os próprios planos e tomar as próprias decisões. Entretanto, ao adquirir sabedoria, temos a consciência de que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Ou seja, quando, queridos,
nós de verdade conhecemos o Senhor, temos a confiança nele, sabemos que as decisões vão vir dele, isso vai nos trazer paz, confiança, diferentemente que um tolo, que ele não tem apego pela palavra, pela oração, pela intimidade com Deus. Apresente os seus planos para Deus em oração e considere os preceitos bíblicos antes de tomar decisões. Ou seja, preste atenção, antes de tomar qualquer decisão, o verdadeiro sábio, o verdadeiro que tem compromisso com a palavra e com Deus, ele vai orar a Deus pedindo decisão, e mesmo assim, quando ele tiver uma resposta, ou ele sentir uma resposta, ele vai analisar se o que ele vai decidir não confronta as Sagradas Escrituras, senão não é de Deus. Nós não servimos um Deus de confusão, mas quando ele olha e aquilo que está na palavra, é a certeza daquilo que está no coração dele, que apareceu, queridos, é Deus, é sabedoria do alto. Para quem deseja ser sábio, a Bíblia orienta, olha o que Provérbios 3:5 diz, e nós já lemos isso: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes ou apoie no teu próprio entendimento. Não adianta você achar que você é sábio, a tua sabedoria é loucura para Deus. Busque a sabedoria do alto. Para você entender bem o conceito bíblico de confiança, veja o relacionamento entre Isaac e seu pai Abraão. Então é mais um texto, queridos, que infelizmente é longo. Eu não vou conseguir ministrar esse texto aqui agora ou trabalhar com ele. Eu preciso que você dê uma pausa e vai lá em Gênesis, leia o relacionamento entre Isaac e Abraão de 3 a 18, Gênesis 22. É forte, é um texto lindo, 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 lindo. Vai lá, queridos, vê se você tem coragem de fazer o que Abraão estava para fazer. Naquela madrugada, o jovem seguiu seu pai para fazer o holocausto ao Senhor. E ele mesmo era aquele que carregava o fogo e a lenha, mas não levava o cordeiro para o holocausto. Por isso Isaque perguntou ao seu pai onde estava o cordeiro para o holocausto. E o pai lhe respondeu que o Senhor providenciaria para si o cordeiro. O jovem simplesmente acatou a resposta de seu pai e seguiu adiante. Olha que texto lindo, queridos. Lembra essa história? Eu queria que você lê. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, pega o teu filho, aquele que eu te dei, a promessa, vai até o monte que eu vou te mostrar, o Monte Moriá, e sacrifica o teu filho para mim. Queridos, imagine que situação. E mesmo assim, Abraão não se titubeou, foi embora. O filho que já estava junto não era criança, tinha entendimento. Ele viu que tinha fogo, tinha cutelo, tinha lenha, mas não tinha o cordeiro. E ele pergunta: cadê o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá. Queridos, é a confiança de Abraão em Deus e confiança do filho no pai. A grande lição dessa história é a confiança do filho em seu pai, a quem conhecia desde o nascimento. É nessa mesma atitude que o Senhor espera de nós, que confiemos plenamente nele, mesmo que estejamos incertos e frágeis acerca do que pode acontecer. Ou seja, o que Deus mais quer de mim e de você é que nós confiemos nele. Quantas vezes nós não pedimos algo, não oramos algo, não abrimos um jejum para algo, mas no fundo não confiamos que vai acontecer. Precisamos ter a certeza de que vai acontecer. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu, porque ele não é filho do homem para que minta, e nem filho dos homens para que prometa e não cumpra. Nós temos que entender isso, queridos. Você conhece o seu Pai Celestial? Você conhece Deus? Como confiar em quem lhe é estranho? Busque intimidade com Deus, ore e leia a palavra diariamente. Para ter relacionamento com Deus tem que ser diariamente. Para ter relacionamento com Deus tem que ter oração e leitura todos os dias. Ninguém tem um relacionamento com o Criador lendo um dia ou outro ou somente no culto. Não, queridos. Para ter um relacionamento com Deus precisa desenvolver isso. E só há uma maneira:
tendo uma vida de intimidade com Ele, lendo a palavra, orando, jejuando. Olha o que o comentarista diz: Deus quer nos levar além do véu, em uma experiência individual com Ele. Assim, aumentamos a confiança e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Olha o que Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, Oséias está dizendo: olha, conheça, mas continua conhecendo. Quanto mais você conhecer, mais perto dele você estará. Tópico 3, os dois caminhos. A vida é cheia de escolhas. O rei Salomão, cheio de sabedoria de Deus, descreveu dois caminhos. Primeiro, a letra A, o caminho dos justos. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 8. Assim é o caminho dos justos. Ele diz que ele vai brilhando que nem a luz da aurora. O que é a luz da aurora? A luz do amanhecer. A hora que ela vai nascendo, e ela nasce meio escurinha, vai clareando um pouquinho, até se tornar dia perfeito, iluminado. Assim é o caminho do justo. O justo age conforme a justiça de Deus. O seu coração é totalmente entregue ao Pai, a quem dá total liberdade para cumprir os seus propósitos. O caminho do justo é de luz. Ele não tem nada a esconder e as suas atitudes não o envergonham. Só aqui, queridos, só neste lugar eu poderia te mostrar como é o caminho do ímpio, e você sabe isso, o caminho do que não é justo. É só olhar. Se você vive uma vida escondida, uma vida de dupla face, uma vida que na igreja você é uma pessoa, em casa você é outra, no trabalho você é uma, em casa você é outra, queridos, você não anda no caminho do justo, você não é luz, você é treva. Letra B, o caminho dos ímpios. Agora ele vai descrever como que é o caminho dos ímpios. É como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Provérbios 4,19. Ou seja, o caminho dos tolos, dos ímpios, é um caminho que mesmo que ele tropece é tão escuro, que mesmo ele tropeçando, ele não sabe se ele tropeçou numa pedra, num pau, num ferro, numa mesa. Ele não sabe, porque ele é cego espiritualmente. O ímpio não tem compromisso com o Senhor, por isso traça o seu próprio rumo. É alguém que faz tudo o que tem vontade, buscando a sua satisfação pessoal, sem consultar a Deus em nada. Na maioria das vezes, o ímpio nem mesmo percebe que anda em trevas. Salomão nos alertou: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. Salomão alertou que às vezes nós estamos trilhando caminhos de trevas, de escuridão, nos tornando tolo, nos tornando pessoas sem direção, e que nós, neste momento, nós estamos trilhando um caminho que parece direito, mas no fim conduz à morte. Então, se liga e confie os seus caminhos ao Senhor. Queridos, confiar o caminho ao Senhor é colocar diante dele e só tomar decisões quando ele te responder, ou através de uma palavra, ou através de uma profecia, ou através da tua leitura, ou através de um toque no teu coração. Queridos, mas é isso que nós precisamos. Entender que Deus nos orienta. Se você pedir, ele te responde. Olha o comentário deste escritor: sabendo que o caminho do justo está para o sábio, assim como o caminho do ímpio está para o tolo, é preciso dizer qual o caminho a seguir? Eu preciso te dizer para onde você segue? E aí, queridos? Tópico 3 acabou, vamos entrar na conclusão. Será que eu mereço aquele like? Será que eu mereço aquele comentário que me ajuda muito?
Será que eu mereço um conselho, algo que você pode me dar aí, queridos? Será que eu mereço que você compartilhe como foi essa aula? Foi uma aula mais curta, mas uma aula culta. Uma aula com muitos versículos importantes, tentando esclarecer que só existe dois caminhos: o do justo, que vai procurar o caminho de Deus, o caminho certo, e o caminho do tolo, do ímpio, que vai te levar ao sofrimento. Qual caminho você quer seguir? Mude a tua rota, altere a tua bússola, busque o caminho do Senhor, ore por ele, só tome decisão quando tiver certeza que ele está na direção. Conclusão: a sabedoria humana é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. As escrituras são a única fonte infalível para determinar o caminho certo a seguir. Ou seja, queridos, nenhum homem tem sabedoria suficiente para definir qual o caminho melhor para ele seguir. Não tem, queridos. Não tem. Por isso que a única fonte infalível é a Bíblia. Todas as respostas estão nela. Busque entendê-la, compreendê-la, estudá-la. Deus nos criou com capacidade de fazermos escolha, famoso livre-arbítrio. Ele mostra as opções, apresenta as implicações de cada uma delas e as suas consequências. Com certeza, o desejo de Deus é que você escolha o melhor, a vida. Portanto, ser sábio só depende de você, pois envolve sua busca e o seu desejo pessoal. É claro que todas as nossas escolhas têm um preço a ser pago, mas pelos exemplos bíblicos e do dia a dia, a caminhada cristã vale muito a pena. Amém e amém. Espero que eu tenha transmitido aquilo que você precisava para melhorar a tua aula, para ter mais subsídios para a tua aula. Obrigado você, professor, você, professora, você, aluno. Obrigado as Beatrizes da minha vida. Obrigado meu irmão Leonardo. Obrigado você que tem comentado, que tem me ajudado, que tem compartilhado, republicado. Que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço gigante pro diácono Elias, um dos líderes de jovens da minha igreja. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, e te dando sabedoria para sua esposa Elaine e todos os demais. Olha o da próxima aula. É um estudo que você não pode perder. Lição 8. Honestidade. Um dever. Não é um exemplo, é um dever de um cristão. Olha a base bíblica, está lá em Provérbios 11, versículo do 1 ao 13. Você pode fazer essa leitura para mim? Já deixar preparada? Olha o versículo chave que vai usar, ó. Fazer justiça e fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Provérbios 21, 3. Ou seja, não adianta você se sacrificar, não adianta você morrer de fazer jejum se você não faz justiça. O objetivo dessa lição: saber que o cristão deve ser honesto em qualquer situação, porque isso agrada ao Senhor. Ponto de partida da lição que vem, vai guardando aí. O sábio escritor Salomão nos orienta no caminho da vida vitoriosa, recriminando os ganhos materiais de maneira ilícita, incorreta e pecaminosa, que trazem consequências desastrosas. Em Levíticos 19, versículo 35, Deus condena o emprego da balança inexata que lesa o próximo. O Senhor ordena que sejamos honestos com todos, tanto em assuntos financeiros quanto em outras circunstâncias em que a fraude é possível. Devemos sempre ter em mente que o rosto do Senhor está voltado para os retos e que somente os retos habitarão na presença de Deus. A palavra de Deus nos exorta a andar de maneira que as nossas ações sejam dignas e que não tenhamos do que nos envergonhar. Eu espero você na próxima aula com esse tema magnífico. Será que nós vamos descobrir em nós se somos totalmente honestos? Será que Deus tem prazer nas minhas decisões e na tua? Na próxima aula você comigo, terça-feira que vem. Amém? Vamos terminando a nossa lição por aqui. Deixa eu encerrá-la por aqui, né? Espero que você tenha
compreendido a nossa lição de hoje. Queridos, que você possa ser abençoado por Deus, que Deus continue te abençoando muito, muito. Obrigado por você aqui comigo, tá bom? Até a semana que vem, vamos orar? Querido papai, obrigado por essa aula maravilhosa, Senhor, aonde o Senhor falou em nossos corações. É uma aula curta, Senhor, pequena, mas de muito proveito, papai. Ajude-nos, Senhor, a colocar essas palavras em práticas, para que possamos, Senhor, ser sempre os teus servos. Em nome de Jesus, amém e amém. Espero você, e se você tiver oportunidade, não deixe de assistir a aula de missões aí, ó, o Clamor da Última Hora, a revista dos jovens, e também estudando o livro de João. Então a nossa lição adulto aí, ó, conto com você, tá bom? Deus te abençoe.